Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para irmos para as nossas lições do livro de Jó, né? Nós estamos aqui trabalhando no livro de Jó, no livro da editora Cristã Evangélica. Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês é um material que está disponível lá no site. Você pode entrar no site da editora Cristã Evangélica e comprar o livro do aluno, caso você queira. E aí você pode acompanhar as aulas que nós estamos tendo aqui, não é? Nós estamos já indo para a sétima aula hoje, essa semana a sétima aula, e você pode ir lá no canal, e aqui no canal, você tem aí todas as aulas disponíveis para você, tá bom? Vamos juntos aí nessa aula e eu espero que ela seja muito proveitosa para você e que traga bons frutos ao seu coração, né? Hoje nós vamos ver Deus no livro de Jó. Vamos ver como Jó encontra Deus e como não que Jó encontra Deus, mas como Jó enxerga Deus, como ele lida com Deus, como ele apresenta Deus em seu livro, e nós vamos compreender um pouquinho mais de Deus através deste livro de Jó na lição de hoje. A lição de hoje tem o texto básico, o texto principal, o texto-chave, que está em Jó capítulo 26, versículo 14, e diz: E isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então, esse é o texto base que nós encontramos, que nós conhecemos, que nós temos aqui. Mas antes de entrar na lição, antes de entrar no que vamos falar hoje, talvez você já tenha conversado com alguém que fala que Deus não existe, ou talvez você até tenha conversado com alguém que se diz ateu, né? Eu particularmente, eu nunca, apesar de já ter conversado com pessoas que falavam que eram ateus, né? Mas eu nunca conversei com alguém realmente que não acreditasse na existência de um ser todo-poderoso, né? Então, o que vem a ser ateísmo? Talvez você se pergunte, né, para você, né? E será que existe ateus de verdade? Você já parou para pensar nisso, não? Será que existe ateus de verdade? Como falar do amor de Cristo a uma pessoa que diz que Deus não existe ou que fala que, que não acredita em Deus, né? As pessoas, olha, há quem declara que fala, meu, beleza, você acredita em Deus, mas eu não acredito em Deus, então como eu posso acreditar em Deus em um Deus que fala que é amor, mas tantas pessoas no mundo morrendo, e hoje, né? Quantas pessoas no mundo morrendo com coronavírus, né? E quantas pessoas morrendo no mundo com fome e com guerras, quando a gente olha, por exemplo, para a Síria, não é verdade? Então, algumas pessoas chegam à conclusão que, como eu posso acreditar na existência de um Deus com tanta maldade que há no mundo, né? O mundo sofrendo tanto. Mas Jó, ele nunca duvidou da existência de Deus. Para ele, Deus existia. A grande questão que é levantado, poxa, beleza, como é esse Deus, né? Como é que Deus atua? Como é que Deus age? Como é que Deus trabalha? Porque eu sei que Deus age, mas olha como eu estou aqui. E Jó, então, ele nunca duvidou desta, desta, como eu posso dizer, da existência de Deus. Jó nunca duvidou de que Deus realmente existe. Sabe, o versículo do capítulo 9, versículo 2, é muito interessante. O texto diz o seguinte: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? O dilema de Jó não era sobre se Deus existia ou não, né? Jó concorda com Bildade, que afirmou que Deus é justo. É, Jó não duvidou disso, que Deus não é justo, da justiça de Deus ou qualquer outra coisa. Então logo vem a pergunta óbvia, que se Deus é justo, então como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem se apresentar justo para com Deus
E sabe, é uma pergunta que muita gente se faz. Como pode alguém como nós, pecadores, imperfeitos, chegar perante Deus e Deus nos olhar de forma que nos atribua justiça? Como Ele pode nos fazer justo? Porque Deus é justo, totalmente justo. Meu problema é que eu também sou justo. Esse era o pensamento de Jó. Para Jó, ele fala, beleza, Deus é justo, eu acredito que Deus é justo, mas eu também sou justo, e se eu sou justo, então por que eu estou sofrendo? Então, eu sou justo e estou sofrendo, ou estou sofrendo injustamente? É uma conclusão lógica. Então, como provar isso a Deus? Como você se vindicar ao Senhor perante o Senhor? Né? Sabe, Deus, Deus tem poder total. Deus ele tem poder total sobre tudo e sobre todos. E essa passagem aqui que nós temos do capítulo 9 pode nos dar aqui essa ideia. O poder de Deus ele se estende sobre a terra. Aí nos capítulos, versículos 5 a 6. O poder de Deus ele se estende sobre o céu, se estende sobre o mar. O poder de Deus vai além das estrelas. Né? Agora há pouco eu ouvi a mensagem de um irmão da igreja que falou que Deus conhece todas as estrelas e milhões e milhões e milhões de estrelas que os telescópios conseguem ver e Deus conhece pelo nome. Então Deus tem esse poder, Deus tem esse controle. Deus ele tem poder sobre além de tudo aquilo que podemos imaginar, tudo aquilo. Ele esquadrinha todas as coisas, não existe nada fora do controle de Deus, nada que não está dentro do controle de Deus. Deus está além do nosso alcance. Deus está além do que podemos imaginar. A nossa mente infinita não consegue entender a grandeza de Deus, não consegue esquadrinhar a altura, a largura, a profundidade, o comprimento de Deus. Ninguém pode ver Deus, ninguém pode impedir Deus de agir. Versículos 11 a 13. Você pode acompanhar aí no slide. Se ele resolver condenar, ninguém pode discutir com ele que ele não pode condenar. Se ele resolver quebrar, ninguém pode discutir com ele que ele não possa quebrar. Se ele resolver excluir, ninguém pode discutir com ele por que ele excluiu. Se ele resolver escolher, ninguém pode discutir com ele por que ele escolheu, porque ele é Deus. Tem muita gente que confunde as coisas e acha que nós podemos manipular Deus. Olha, eu não conheço ninguém que consiga manipular Deus. E ninguém que conseguiu na história manipular Deus. Ninguém. Hoje algumas pessoas reivindicam esta autoridade diante de Deus, de impor a Deus, de querer declarar a Deus, eu declaro, Deus faça, eu exijo, faça, eu faço isso. Poxa, quem pode fazer isso? Como? De que maneira alguém pode fazer isso? São costumes e manias, vícios do povo cristão evangélico tolos, que eu não consigo entender esse tipo de coisa. Quando a gente olha para a grandeza de Deus e a nossa posição quanto a esta grandeza, é muito esquisito. Não é? Deus está além do nosso alcance, Deus está além do nosso entendimento, das nossas forças. Ele está além de tudo isso. Né? O versículo 14 a 20 nos coloca aqui, olha, quem pode? Ele mostra aqui que ninguém consegue condenar Deus, olha, ninguém pode discutir com Deus, ninguém pode argumentar com Deus, porque Ele é Deus, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso, sabe? Deus não é o Deus de uma série de televisão, onde tem fraquezas e onde tem falhas, onde diz que não pode fazer as coisas e brinca com as pessoas. Deus não é isso. Deus não é isso.
Então ele fala, poxa vida, será que Deus não exerce então a justiça, né? Será que Deus não exerce a justiça? Jó conclui que Deus é tão soberano, que ele pode destruir o perverso. Por que ele não destrói o perverso? Tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Então Jó coloca aqui, olha, Deus ele é tão alto que ele, para ele, meu camarada, ele está falando aqui com os amigos dele, né? Para ele, simplesmente, ele destrói o ímpio e destrói ele destrói o íntegro e destrói o perverso da mesma forma. Versículo 22 aí dessa passagem que eu estou mostrando para vocês. Tanto que até causa o bem e o mal. Versículo 24, isso é muito sério, não vou entrar nos pormenores aqui. Sem dever explicação para ninguém, Deus faz o que Ele quer. É isso, essa é a ideia. Então ele coloca aqui no versículo 12, né? Olha, beleza, quem dirá a Deus o que Ele deve fazer? Tem muita gente falando hoje para Deus o que Deus deve fazer, na verdade. Talvez você esteja aí assistindo esta aula, esse vídeo, e falando, poxa, pastor, olha, eu me lembro de alguns que falam, Deus faça isso, Deus faça aquilo, eu exijo, eu determino, eu faço que Deus... Irmãos, espera aí, pessoal. Eu acho que você que está exigindo para Deus, você que está determinando para Deus, você que está usando aí essas palavras de ordem para Deus, cuidado, porque se nós estivéssemos numa outra época sem Jesus, lá no passado, talvez você teria se dado muito mal fazendo esse tipo de coisa. Quem somos nós para determinar a Deus o que Ele deve fazer? E é isso que Jó está dizendo aqui. É isso que Jó está dizendo aqui. É isso que Jó está dizendo. Nesse ponto é claro que o desespero de Jó foi muito longe, né? Ele está falando aqui aquilo que está no coração dele. Lembre-se, Jó está em sofrimento, Jó está ali em grande agonia, em grande desespero pelo que ele está passando. Não podemos esquecer disso. Entre as muitas lições que nós temos aqui, e nós temos várias lições aqui, lições espirituais nesse capítulo, a primeira é que Jó disse para Deus, olha, me esmaga, versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí e ver. Ele fala que Jó esmaga, que Deus esmaga ele sem causa, sem saber porquê, mas ele não sabia o propósito de Deus. Ele não sabia por que Deus estava permitindo tudo isso, o seu sofrimento. Ele não sabia que não sabia que Deus estava fazendo isso para o bem dele, lógico. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar dificuldade, lutas e tribulações, mesmo que seja para o seu bem, mas o problema é que nós só vamos saber se é para o nosso bem ou não depois que tudo passou, não durante. Não durante. Uma segunda lição aqui nessas palavras, nesses versículos que você viu aí, está vendo aí na sua Bíblia, é que nós percebemos que Jó ele sentia necessidade de alguém que advogasse a causa dele diante de Deus. Jó ele sente essa necessidade, alguém que pudesse advogar diante de Deus sobre o que está passando sobre o que ele tem, mas sabe, Jó não tem a certeza que nós temos hoje. Hoje nós temos essa certeza aqui, ó. Hoje nós temos a certeza de que um advogado advoga por nós diante do Pai. Sabe por que um advogado advoga por nós diante do Pai? Porque temos um acusador constantemente diante do Pai, acusando a mim e a você. Então nós temos um advogado diante do Pai. Aquele mesmo acusador que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, capítulo 1 lá do livro de Jó, e estava lá, de repente Satanás chegou e falou para com Deus, olha lá, tá vendo seu servo Jó? Esse cara aí, chamado Satanás, é o acusador. Está diante do Pai, acusando os filhos do Senhor, os servos do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que têm a sua fé no Senhor. Ele está lá acusando e por causa disso nós temos um advogado que advoga junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Você não tem esse advogado? Tenha esse advogado, receba Jesus como seu Salvador
e Ele a divulgará por você. Sabe? É Deus que governa todas as coisas. Não podemos duvidar disso. O governo é dele e de ninguém mais. Somente dele. Somente dele. Jó se lembra da vida com Deus que ele tinha antes do seu sofrimento. Jó se lembra da vida que ele tinha antes de passar por tudo aquilo que ele está passando agora. Ele diz no versículo 4: Eu invocava a Deus e ele me respondia. Depois que ele faz isso, então, ele passa a olhar para a criação, dos versículos 7 a 12, e olhar a criação, como Deus atua na criação, como ele faz na criação, como ele lida com a criação. Depois, do versículo 3 a 25, então, ele começa a olhar a história na humanidade, a fim de entender a inescrutável soberania de Deus. Jó está tentando entender um pouquinho Deus, entender essa soberania, esse tão grande poder, essa tão grande maravilha que é Deus, que cuida da natureza, que age na natureza, que age na raça humana, no ser humano, que age em todas as questões. E sabe, olhando para esse capítulo, nós tiramos algumas lições que eu acho extremamente importantes. Uma das lições que nós tiramos aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está em suas mãos. Todas as coisas estão em suas mãos. Deus age com soberania, versículo 13. Não somente com força, mas com soberania. A sua vontade prevalece sobre tudo e sobre todos. Sabe, olha, é tão grande essa questão que Jó coloca aqui, olha, a natureza, são os governos, são os sábios, são os fortes, são as nações. Deus interfere em tudo, porque Ele é Deus. Versículos 15 a 25, você pode ler na sua Bíblia. Então Jó ele vem apresentando Deus aqui como aquele que está no comando de tudo, como aquele que não está aéreo, como aquele que não está longe, como aquele que não está distante. Jó vem apresentando Deus aqui como aquele que se faz presente através de sua ação e através da sua atuação permanente. Jó ele vem colocando Deus aqui como aquele que não perde o fio da meada da história, que sabe de tudo e de todas as coisas. Sabe, veja esse texto para você ver o que eu estou dizendo. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? É muito interessante o texto porque ele vem colocando, olha, as aves tão pequenininhas, aqueles passarinhos, sabe, se você pensar naquele passarinho lá, bem pequenininho, o Senhor sustenta, porque tem vida. Se você pensar naquela minhoca lá no campo, o Senhor sustenta. Tudo o Senhor sustenta. Não existe nada na criação de Deus que o Senhor não sustenta. Não existe nada na criação de Deus que o Senhor não mantém. Sabe, essa semana eu estava assistindo uma coisa e nessa cena que eu estava assistindo tinha um personagem que representava Deus e tinham outros rapazes ali que estavam conversando, estavam bravos com Deus porque Deus estava fazendo tudo aquilo, porque Deus estava maquinando tudo aquilo, estavam bravos com Deus e eles pegam e falam assim: ah, e se a gente matar você? Então o personagem ali de Deus, né, que estava representando Deus, ele pega e diz o seguinte: se vocês me matarem, todo o universo se desfaz por. É muito interessante ele ter dito isso. Se vocês me matarem, todo o universo, tudo que existe criado, toda a criação se desfaz. E sabe, isso no fundo é verdade. Por quê? Porque é Deus quem sustenta todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A Trindade, e quando eu falo Deus aqui, falando da Trindade, né? A Trindade sustenta tudo isso. Sustenta tudo isso. Sabe, a afirmação
nessa passagem de Jó 16, de 1 a 22. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar essa passagem. Eu vou colocando os textos aqui, conforme fomos passando. Tem alguns textos que são longos, não dá para eu colocar todos aqui, né, mas eu vou colocar alguns textos aqui. A afirmação: se a vossa alma estivesse em lugar da minha, né, eu ali, Jó falando, né, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Olha, isso aqui é como se fosse um desabafo mesmo. Até que ponto nossos conselhos fortalecem aqueles que estão com dor? Até que ponto os nossos conselhos diminuem a dor das pessoas? E Jó fala pro amigo dele aqui, fala: olha, se você estivesse passando o que eu estou passando, se você estivesse vivendo o que eu estou vivendo, teria um pouco mais de compaixão em seus lábios. É o que não estava acontecendo ali. Os amigos de Jó, eles não passaram no teste, podemos dizer assim. Essa angústia, a maior angústia dele no capítulo é que, e ele até expressa isso lá no capítulo 13, né, quando ele diz: as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Não, mas isso aqui é no versículos 7 e 8 desta mesma passagem. E lá no capítulo 13, ele tinha a nítida impressão de que Deus virou inimigo dele, né? Isso que eu disse, o capítulo 13. No capítulo 13, ele tinha a impressão de que Deus estava nervoso com ele, rangendo os dentes para com ele. E aí ele até usa o termo lá: olha, Deus me entrega aos ímpios. Do 16, do 9 e 11, né? Olha, é muito... 16, 9, olha o que ele diz aqui. Na sua ira, despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim, rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. É o mesmo termo que a gente encontra no capítulo 13. No capítulo 13 dessa passagem. Teria Jó esquecido a frágil afirmação de fé que esboçou lá no capítulo 14, versículos de 7 a 14, por exemplo? Com que facilidade nós fazemos a mesma coisa? Com que facilidade nós declaramos que temos fé em Deus, declaramos que temos fé no Senhor, que cremos no Senhor e que Ele está no controle, que Ele está agindo ao nosso favor, ao nosso bem, e de repente, então, na nossa luta, na nossa angústia, nós olhamos para Deus e falamos: poxa Deus, caramba, será que o Senhor se esqueceu de mim? Poxa Deus, será que o Senhor está com as costas viradas para mim? Ah, Deus, caramba, Deus, parece que o Senhor está bem irado comigo, Deus. E aí, como é que é? Poxa Deus. Mas, ou será que nós permanecemos firmes na nossa fé? Fala: Senhor, estou aqui firme no Senhor. Sem vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. Sem titubear. Né? Então, os capítulo 16, versículos de 11 a 17, nós encontramos aqui um resumo de todo o livro de Jó, basicamente. Né? Um resumo do que Jó coloca aqui. Eu vou ler esse trecho com vocês, eu acho muito interessante. Deus me entrega a ímpios e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim como um guerreiro. Cose sobre a minha pele o cilício e revolve o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afugentado de chorar.
e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha alma. Isso aqui é um resumo, irmãos. Olha, aqui, esse trecho aqui é uma síntese do sentimento de Jó e do livro todo, basicamente. Porque Jó ele coloca ali o sentimento que ele tem do que está acontecendo com ele. E ele perceba que ele sabe que isso está vindo de Deus. É Deus que está. É Deus quem está, como eu posso dizer, afligindo ele. Talvez você fale assim: opa, peraí, mas não é Satanás? Ah, capítulo 1. Com a permissão de Deus. Peraí, então Satanás pode afligir alguém, até que seja um fiel de Deus, amando de Deus? O que você acha? O que você acha? Bom, mais pra frente eu vou colocar no nosso canal uma mensagem com o título Satanás, Batalha e Eu Nisso. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Aí você vai poder ter um pouco, talvez, a resposta sobre isso. Eu não vou dar a resposta aqui agora, porque vai ser spoiler, né? Então não vou dar a resposta aqui agora, mas depois você acha, hoje é dia 6. No próximo domingo, depois do dia 6 aqui, eu vou trazer essa mensagem na live aqui no canal. E aí depois eu pego e publico a mensagem na mesma semana. Então, mas aqui expressa o sentimento de Jó. Deus, o Senhor está fazendo isso comigo, mesmo sendo eu justo, sem ter feito nada. Então ele pega e faz uma oração muito interessante, nos versículos 18 a 22. 18 a 22 é uma oração de Jó, uma oração que ele coloca ali. Uma oração sincera, uma oração que nós devemos fazer também. Uma oração que nós devemos colocar diante de Deus e abrir o nosso coração para com Deus. E ele coloca: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa? Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos desfazem lágrimas diante de Deus, para que ele me mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próprio. Porque dentro de poucos anos eu segurei o caminho de onde não tornarei. Ele abre o coração, simplesmente isso. Então vem aquela questão no capítulo 23, né? Poxa, onde posso achar Deus para que eu possa me justificar diante dele? Para eu conversar com ele assim, para tentar convencê-lo. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu quero me reconciliar, eu quero falar com ele, até mesmo porque os amigos de Jó falaram para ele: Jó, você precisa se reconciliar. Você precisa se reconciliar com Deus, reconcilia-te com Deus. Ele falou isso, né? Reconcilia-te com Deus. Faz esse desafio para Jó. Então Jó pega e fala: beleza, onde está Deus? Onde está Deus, né? Eu quero falar com ele, eu preciso me reconciliar de alguma coisa que eu tenho falhado, porque eu não sei do que eu tenho falhado, eu preciso conversar, eu preciso ver. Eu não sei do que eu tenho falhado. Já sabia que não precisa de reconciliação nenhuma. Já sabia que como se fosse que não precisa de chegar até Deus e se reconciliar como se fosse um inimigo de Deus. Ele sabia disso. Ele precisava de justiça. Jó ele queria justiça, porque para ele o que ele estava passando era injusto, porque ele não tinha feito nada para fazer aquilo. E sobretudo ele precisava experimentar sim a presença de Deus. Esse era o anseio de Jó. Então ele diz, olha, se pudesse encontrá-lo, né, ou seja, nessa passagem você pode ler, né, se pudesse encontrá-lo, é, eu sei que se eu pudesse encontrar Deus, eu seria ouvido. Seria ouvido. Não só seria ouvido, mas também eu seria aprovado. Então no capítulo 23, versículos 8 a 9, veio a pergunta, né, onde que está? Onde está Deus? Está escondido? Onde ele está? Mas Jó não podia fazer nada.
Jó não podia fazer nada porque Jó sabia da soberania e grandeza de Deus. Jó só podia esperar. Jó só podia ficar na dele. Jó sabia que o dia certo algo ia acontecer. O julgamento viria. Capítulo 24, versículo 1, mostra que no dia certo o julgamento viria. No dia certo a justiça de Deus há de atuar. Ponto. Jó conhecia isso. Então ele ali falando para os amigos dele, ele fala, beleza, vocês estão falando tudo isso aí, mas e aí? E aí? O que vocês querem? Onde está Deus? Seria como se fosse aquele incrédulo de quando você fala do amor de Deus, tudo, e o cara fala, beleza, onde que está Deus? Eu não estou vendo Deus. Mas não era o caso de Jó. Jó não era um incrédulo. Jó não era alguém que não acreditava na existência de Deus ou na experiência de Deus, apesar dele andar ali como se fosse numa linha muito tênue entre a fé e a incredulidade. Não, Jó ele sabia que Deus era soberano. Jó sabia que Deus era justo. E por isso ele fala no versículo 24 que Deus iria executar a justiça. Jó dá uma olhada em todos os crimes praticados pelos ímpios no capítulo 24, nós podemos ver isso, crimes que causam tanto sofrimento na sociedade, já falamos sobre isso inclusive em outras aulas, e Deus parece não fazer nada. Parece que Deus não tem isso como algo anormal. E Jó está falando aqui, Deus vê tudo isso. Então, no 24, 18 a 25, nós temos o trecho, deixa eu ver aqui, não, 24, 18 a 25, nós temos um trecho muito difícil. A tradução na linguagem de hoje até coloca esse trecho na boca de Zofar, mas em outras traduções esse trecho é como se fosse Jó está ali citando a opinião dos amigos dele. Né? Jó está ali citando a opinião que eles falam, embora as palavras vós dizeis não aparece muito nos manuscritos antigos, ele não aparece muito, não aparece, né? Vós dizeis não aparece nos manuscritos, mas os manuscritos mais ali está. A maioria das versões atuais colocam essas palavras de 18 a 25 sendo palavras de Jó e não de seus amigos, né? Jó provou muito do seu desespero no capítulo 9. Jó provou muito ali do seu desespero, mostrou muito o seu desespero. Quando ele pensava que Deus não ouvia ele, no capítulo 9, versículo 16, por exemplo. Quando ele pensava lá no capítulo 9, versículo 20, que Deus não justificava. Né? Então Jó ele está ali muito contrito com o seu sentimento. Sabe? E também ele olha para a dor de outros, né? Porque ele fala dos outros também, sabe? É muito interessante que nós podemos aprender que mesmo que Jó estando ali no seu sofrimento, na sua angústia, ele consegue enxergar também o sofrimento de outras pessoas. Às vezes existem pessoas que acham que são sozinhas no mundo e que sofrem sozinhas no mundo. E só elas existem no mundo e que ninguém mais sofre, somente ela. E isso é muito complicado, né, pessoal? Porque nós sabemos que o sofrimento é uma realidade para muita gente. E para todas as pessoas que são pessoas. Né? Todas as pessoas que são pessoas. Então, Jó chega e fala, e aí, meu camarada, será que você realmente conhece mesmo Deus? Ele usa até um sarcasmo aqui, olha esse texto aqui. Jó, porém, respondeu, como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço de que não tem vigor? Está falando para os amigos dele, como você sabe fazer isso? Que maneira, né? Como você sabe aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude do verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Então Jó, o interessante é que ele dirige as palavras à humildade, olha, de uma forma no singular, né? Como sabes? Como sabe? Será que você sabe fazer isso? Jó reflete acerca do poder de Deus, dando continuidade ao tema do capítulo 25. Né? Ele reflete aqui essa questão do poder de Deus. Mas eu quero ler aqui os versículos do capítulo 26 para você ver como que Jó enxerga as coisas aqui. Você já percebeu como Jó enxerga? Olha, o além está desnudo perante ele. É Jó falando de Deus. E não há coberta para o abismo.
Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Então Jó destaca os mistérios de Deus, né? Jó destaca ali a grandiosidade de Deus e falando sobre as almas no versículo 5, falando sobre o além, sobre o vazio, sobre as nuvens, sobre a face do trono de Deus, ou seja, Deus ele fecha aqui colocando, como lá no início, colocando Deus como aquele que é soberano sobre tudo. E que não tem como as pessoas acharem que conseguem reduzir Deus ao seu próprio raciocínio. Deus é insondável, Jó coloca assim, Deus é insondável, Deus é muito grande, Deus é grandioso. Como então alguém pode ter a presunção de entender os caminhos de Deus até mesmo, e é por isso que ele coloca essa frase, prestar socorro àquele que está desfalecido. A pessoa por si só não consegue fazer isso. A pessoa precisa da palavra de Deus, é a palavra de Deus que socorre, é a palavra de Deus que atua, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que faz. Não é o homem por si só em sua própria natureza e sabedoria. Não sou eu diante de alguém, não sou eu falando com alguém, mas a palavra de Deus que tem que ensinar, e esse é um dos princípios do aconselhamento neutético, por exemplo. Por isso que nós precisamos conhecer cada vez mais de Deus. Buscar cada vez mais o Senhor, entender cada vez mais o Senhor. Conhecer cada vez mais esse Senhor nos faz conhecer a nós mesmos e a Ele de forma completa. Presunção minha, não teremos como conhecer Deus de forma completa. Desculpe, mas conhecer a Deus cada vez mais, de uma forma melhor. Essa é a melhor palavra. Certa vez um teólogo, disse que há 3 coisas que fazem um bom teólogo: oração, meditação e provação. Eu posso dizer que essas 3 coisas não fazem um bom teólogo. Essas 3 coisas fazem um bom crente. Uma boa pessoa na presença de Deus, uma pessoa forte. Oração, meditação na palavra e as provações fazem com que crescemos na presença do Senhor. Nessa lição nós podemos ver então como Jó aprendeu a lidar com seus problemas. Nessa lição nós vimos como Jó estava lidando com a sua luta e sua dificuldade. Nessa lição nós vimos como Jó estava crescendo por intermédio da sua provação. Será que nós podemos crescer por intermédio das nossas provações? Conhecer mais a Deus, pensar mais sobre Deus, refletir mais sobre Deus em momentos de nossas provações. Então é um desafio, não é? É um desafio para nós. Eu espero que você receba esse desafio, que enquanto você estiver passando por uma provação, você não se afaste de Deus, mas se aproxime ainda mais de Deus, conversando cada vez mais com Ele. Na próxima lição nós vamos aprender com Ele em oração, com Jó sobre oração. Vamos falar um pouco sobre a oração de Jó. E vamos crescer com Ele um pouco mais para conhecer melhor as grandezas desse Deus tão maravilhoso ao qual nós cremos. Que Deus abençoe você e que semana que vem possamos nos encontrar novamente nesta próxima lição. Até mais, Deus abençoe você.